Bom, agora a gente vai falar sobre economia. O governo Lula lançou nesta segunda-feira o programa Nova Indústria Brasil. Segundo o Planalto, essa é uma política industrial que será colocada em prática até 2033. O plano afeta setores como a agroindústria, a saúde, a infraestrutura, a transformação digital, a bioeconomia e a tecnologia de defesa. Nova Indústria Brasil prevê concessão de linhas de crédito favoráveis para que empresas possam assumir serviços e obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento e contratos com empresas governamentais. O montante investido nas ações do programa é de aproximadamente 300 bilhões de reais. Parte dos recursos, a maior parte dos recursos, virá do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Adalberto Piotto, vem aí o programa Nova Indústria Brasil, vale a pena ver de novo. Nós comentávamos aqui a notícia durante o intervalo, você disse, meu Deus, mas esse programa de 1900 e bolinha está de volta, agora repaginado, e quero só trazer, são 300 bilhões de reais. Lula disse o seguinte, aspas, o nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade, fecha aspas, para o presidente Lula em relação ao programa Nova Indústria Brasil. Piotto. Dinheiro não é problema. O governo dele está fechando um déficit agora, tendo herdado um superávit de quase 60 bi, 59 bilhões do governo Bolsonaro. Vai fechar o ano de 2023, os cálculos não estão finalizados, mas as estimativas dão conta de 233 bilhões de déficit, ou seja, de gastar mais do que arrecada, sem contar a ineficiência desse gasto público exorbitante. Mas vamos lá só para algumas questões. Política industrial é uma expressão do século passado. O Silvio fez menção a trem fantasma, tem um vagão chamado política industrial. Isso não cabe mais na economia moderna, nem aqui, nem em lugar nenhum. Aliás, nem na China. Porque se você olhar pela lógica chinesa, sim, o governo é muito indutor, porque o governo é intervencionista, é um país socialista, bom, é outra história, mas mesmo assim há uma abertura gigantesca para o capital estrangeiro. Sob as regras do governo chinês, sim, que é diferente, é um capitalismo à la chinesa, à moda chinesa, mas ainda assim não é esta lógica do Estado indutor. Aqui nós temos tudo que já deu errado no Brasil. Estado indutor, linhas de crédito altamente subsidiadas, BNDES com participação para comprar participação em empresas. Você se lembra de um negócio chamado Campeãs Nacionais? Foi uma ideia do Lula. Lembra o que aconteceu? Bom, concentração na mão de poucos. É o caso, por exemplo, da JBS, que saiu comprando uma série de frigoríficos pelo país e você gerou concentração. E quando você tem concentração, a primeira coisa que acontece, isso vai contra a lógica do liberalismo econômico, né? Quando você tem concentração, sabe o que acontece? Perde emprego. A primeira coisa que acontece, sem contar que você também começa a ter concentração de preço. Então você passa a pagar mais ou ficar na mão de poucos concorrentes. Às vezes, numa determinada região, na mão de um. Isso, por exemplo, no caso dos frigoríficos, vários fornecedores de carne, ou seja, produtores de gado, ou seja, criadores de gado, melhor dizendo, tinham apenas um frigorífico para vender. Você perde a competitividade. Ou seja, tudo que deu errado. E deu muito errado. E no caso brasileiro, com casos gigantescos de corrupção, estão sendo retomados aí. Essas medidas estão sendo retomadas neste novo plano industrial, nessa política industrial do governo Lula, que é aquela história, né? Lobo velho perde o pelo, mas não perde o vício. Em vez de olhar para tudo que funcionou e que não funcionou, e a partir daí, sim, fazer alguma política que o governo pode, digamos, como ser indutor de política de desenvolvimento. Essa é a lógica, porque você tira completamente a questão de industrial. Será que o setor industrial precisa? Será que é esse o setor que precisa? Quando você fala em desenvolvimento, você amplia o leque da análise econômica. Quando você fala em política industrial, você está falando o quê? É, de novo, um setor. E não é que eu estou dizendo que a indústria brasileira não mereça algumas considerações do ponto de vista de competição estrangeira. Até porque no Brasil nós temos ainda um custo Brasil que é, sim, um fator de risco para essas empresas em competição. Agora,
A lógica que o governo está dizendo que ele vai exigir de novo uma gigantesca participação, uma parte considerável de itens nacionais fabricados aqui no Brasil. Só que se você tem uma empresa que ela não consegue fabricar aqui, porque hoje aqui no Brasil nós já temos déficit de mão de obra especializada para algumas coisas, esse preço vai ficar muito mais alto, porque você vai ter que desenvolver uma indústria aqui a toque de caixa. A toque de caixa é paga qualquer preço para poder entregar para o governo, caso se chama de nacionalização do produto. Não é assim que você baixa preço, você vai pressionar a inflação com esse tipo de política, gasta-se demais, pede-se o controle normalmente, esse é o histórico recente, e pior, no caso brasileiro, com casos enormes de corrupção. O governo brasileiro tem que ser indutor de política estratégica. Vamos lá, vamos mostrar uma coisa que deu muito certo nesse país, só para concluir. Em algum momento, o governo dos militares decidiram que o Brasil, até porque essa é uma lógica dos militares, precisaria ser autossuficiente em produção de alimentos. O que se fez? Criou-se a Embrapa, e a Embrapa desenvolveu soja no centro-oeste. Só tinha na região sul do país. Soja era uma cultura de frio. Isso é política estratégica. Governos atuam na estratégia, não na política de formação de indústria. O governo sai disso, ele induz, mas ele não pratica. Neste caso, quando você pede para um banco como o BNDES, que é um banco público, ser sócio da empresa, dessa maneira, tendo o BNDES um monte de influência política, bom, o passado recente do Brasil, não precisamos nem passar fronteiras brasileiras. Aqui dentro a gente já sabe que deu errado e tem tudo para dar errado de novo. É 1900 e bolinha. O Brasil não é que está num trem fantasma, esse trem está indo para o lado errado.